Pois é, o Papa morreu. E com isso, darão início à seleção de um novo Papa. Eu não sei quem será, eu não sou católico, mas como é que isso começou, você sabe? De onde é que vem essa sucessão apostólica, onde na morte de um Papa ou na renúncia de um Papa, um outro é escolhido? Papa vem de um termo grego que significa pai, assim como padre também significa pai por meio do latim. Mas de onde é que vem essa história de Papa, de que Pedro é o primeiro Papa e tudo mais? Então, já que o nosso canal é sobre teologia, vamos para a teologia, vamos para a Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, está assim, ó. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você abrir aí, pode ser até a Wikipédia mesmo, e você pesquisar por Papa, você vê que tem um artigo aqui sobre isso e tal. Se você for descendo aqui, descendo, você tem aqui a lista dos papas segundo a Igreja Católica. Para nós, cristãos evangélicos e protestantes, que tem como Bíblia a regra de fé e prática, isso aqui não vale de nada. Mas eles colocam Pedro como sendo o primeiro Papa por conta do texto de Mateus 16, versículo 18. Eles entendem aqui nesse texto quem é a pedra de quem Jesus está falando. Beleza? Se você entende que Pedro é a pedra fundamental da igreja, então você é católico. Se você entende que a pedra é Cristo, então você é evangélico, cristão protestante. Beleza? Só que aqui esse texto é bem interessante. Vamos para a parte teológica da coisa. Jesus estava interessado nesse texto de Mateus 16, que é um texto que eu gosto muito, em saber o que as pessoas de fora falavam sobre ele. Se você reparar hoje na internet, tem muita gente de fora que não é cristão, que tem falado quem Jesus é. Não é verdade? Sem conhecê-lo. E aí Jesus fala, beleza, vocês estão dizendo que eu sou aí Jeremias, que eu sou Elias, né? As pessoas compararam Jesus com o melhor do Antigo Testamento. Mas Jesus não quer ser comparado a dois profetas. Ele não quer ser um dos melhores. Ele é exclusivo. E aí, por isso que ele pergunta, e vocês? Ou seja, e vocês, meus discípulos? Vocês que andam comigo? Vocês que estão perto de mim? Estão perto da palavra? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus tem um interesse em saber, né, ou melhor, em que a gente saiba quem ele é e que a gente propague essa verdade de quem ele é, do jeito que ele se revela a nós. E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, essa era a resposta que Jesus queria. Aí ele vai ainda continuar ali falando com Pedro, ele vai dizer, não foi carne nem sangue que te revelou isso, ou seja, não foi ninguém, não foi você, não é uma ideia da sua cabeça, mas o meu Pai que está no céu te disse isso. Aí Jesus vai dizer, né, agora eu vou, já que você falou quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é. E aí Jesus se dirige a Pedro e fala, ó, também eu lhe digo, você é Pedro. Em grego, Pedro significa Petros. Você sabe que esse nome aqui de Pedro é o nome grego dele. O nome hebraico ou aramaico é Cefas ou Kefas, que o C e o K é a mesma consoante hebraica. Mas o nome grego, né, de Cefas, de Kefas, é Pedro.
E Pedro não é pedra. Pedro é um pedaço de pedra, um fragmento de pedra, uma pedra pequena. Ele vai dizer, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra aqui está falando de uma rocha, algo maior, algo mais concreto, tá? É como se fosse uma pedra grande, fundamental. Então Jesus não pode estar falando de Pedro porque ele está usando uma palavra diferente. Pedro é uma pedrinha, um fragmento de pedra. E sobre esta pedra é uma rocha firme, maior, tá? Um rochedo. Assim como tem lá no Salmo 18, em que Davi vai dizer que o Senhor era o seu rochedo, a sua rocha. Então pedra é isso, né? Que aqui em grego é Petra. Então Petros e Petra. São duas palavras diferentes que querem dizer coisas diferentes. É a mesma coisa quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, e Pedro diz, eu te amo. Jesus, embora ali em português está amor, mas no grego são duas palavras que têm sentidos diferentes. O amor que Jesus fala de Pedro, tu me amas, é o amor ágape. O amor que Pedro responde é o amor philos, de amigo. Tipo filosofia, amigo da filosofia. Teófilo, né? Atos 1 ali, Lucas, amigo de Deus. Então, embora em português esteja usando uma palavra, no grego tem uma outra palavra para poder fazer uma diferenciação. Por isso que é importante a exegese, porque a exegese vai interpretar usando como premissa os textos originais, beleza? Então aqui, só nesse detalhezinho, você já percebe que são duas coisas diferentes. Petros e Petra, beleza? Outro detalhe, em todas as versões vai estar esta e não essa. Esta é um pronome demonstrativo de perto de quem está falando. Ou seja, ele não está indicando Pedro que está além dele como sendo a pedra. Provavelmente Jesus aqui está falando ou apontando para si mesmo. Ele está falando perto de quem está dizendo a frase. Tá? Ou seja, Jesus está provavelmente aqui se indicando como sendo a pedra. Isso é mais um detalhe importante. Se fosse essa, seria distante do locutor, mas esta é perto do locutor. Tá? Então, mais um detalhe que Jesus não está falando de alguém, mas de si mesmo. Tá? Vamos lá. E aí, com base nisso, depois de Constantino, bem depois, a galera começou com essa ideia de sucessão apostólica, de papa e tudo mais. Né? E aí, foram voltando à linha do tempo e dizendo que Pedro era o primeiro papa, depois os discípulos de Pedro, e por aí vai. Aqui tem toda a sucessão. Mas claro, gente, isso aqui só serve para a Igreja Católica. Para a gente que é cristão, não serve, beleza? Porque para a gente, Cristo é a pedra. Inclusive, eu vou te mostrar em 3D o Vaticano e vou te mostrar o que é que tem embaixo do Vaticano relacionado a Pedro. O Vaticano não está num local aleatório, ele está num local estratégico e até meio sombrio, que eu vou te mostrar aqui, tá? Mas um último detalhe para a gente encerrar essa questão aqui da teologia é que o próprio Pedro vai indicar que Cristo é a pedra. Quer ver? Ó, eu estou em 1 Pedro 2. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é que foi rejeitado? Quem é a pedra que foi rejeitada? Também vocês, como pedras que vivem, são edificados de casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura, esse que põe em Sião uma pedra angular. Se não me falha a memória, Isaías que está citando aqui. Eleita e preciosa, e quem nela crer não será
Quem é essa pedra angular aqui, gente? É Pedro? Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Quem é a pedra? Né? Pedro está falando de si mesmo. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então Jesus é pedra de salvação e ao mesmo tempo uma pedra de tropeço. Né? Pedra de tropeço porque Cristo veio ser um divisor. Então se as pessoas não creem em Cristo, eles caem. Então é nesse sentido que Jesus é uma pedra de tropeço. Tá? A pedra de tropeço não é que Jesus é algo ruim, é que Jesus vai ser um divisor. Se você crê, João capítulo 3, você será salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então muita gente tropeça na salvação, né, porque não crê em Cristo e acabam caindo. Então o próprio Pedro está indicando Jesus como sendo a pedra. Em nenhum lugar da Escritura, até no Antigo Testamento, leia o Salmo 18, em nenhum local o homem é a pedra, o homem é a rocha. Só Jesus Cristo é a pedra e é a rocha. Então quando ele chama Pedro de Petros, é isso aqui, ó. Também vocês como pedras que vivem, ou seja, Pedro também era uma pedrinha. Só que ele é uma pedra bem pequena em cima dessa pedra, dessa rocha que é Cristo. Por quê? Porque está sendo edificado, ele está explicando aqui, ó, está sendo edificada uma casa espiritual. Todos nós somos uma pedra em cima da rocha que é Cristo. Como se fosse uma construção, essa que é a ideia ali. Então cada um é uma pedrinha. Pedro era só mais uma dessas pedras pequenas sobre a rocha que é Cristo. Então Pedro não é o fundamento, Pedro não é papo. Isso tudo está errado, isso é uma grande mentira, uma falácia. Uma falácia é uma mentira disfarçada de verdade. Bom, beleza até aqui, gente? Comenta aí se está dando para entender. 3.6, curte, compartilha e comenta para poder ajudar esse vídeo, essa informação chegar a mais pessoas, beleza? Vamos agora para a parte 3D do Vaticano. Caso você queira ver a Basílica de São Pedro em 3D, aqui está o endereço, ó, virtual.basilicasampietro.va, que é de Vaticano, beleza? Deixa eu diminuir aqui agora um pouco a minha imagem. Então aqui, ó, se você reparar, aqui no centro é o Vaticano em 3D. Aqui no meio tem um obelisco, ó, onde eu botei aqui o mouse, tá piscando. É um obelisco, e esse obelisco, inclusive, é um obelisco egípcio. Vamos dar uma navegada aqui. Ó. Esse aqui é o obelisco que tem lá, que é o obelisco egípcio. Deixa eu tirar um pouco aqui minha câmera. Pronto, para eu conseguir ler também aqui. Aí você consegue dar uma navegada aqui, ó, em 3D, ó. Bem legal quem fez essa aplicação aqui. Você consegue inclusive aproximar. Dá uma girada aqui, ó, tem algumas inscrições ali embaixo. E aqui no cantinho você tem, deixa eu subir aqui. Você tem a informação, ó. No centro, né, está em pé um obelisco egípcio. E aí tem duas fontes em volta. Você pode copiar aqui e traduzir. O centro da praça, né? Ó, no centro da praça está um obelisco egípcio cercado por duas fontes.
Então, já estou te indicando como é que você faz para traduzir. Estou usando aqui o ChatGPT. Você pode usar a ferramenta que você mais gosta. Então, olha que estranho, né? Já no centro daquilo que seria para os católicos a maior construção, a construção mais importante, onde os papas ficam, e no país dos papas tem como centro ali um obelisco egípcio. Tire as suas conclusões. Vamos lá, vamos navegar aqui mais um pouquinho. Guarde aquele formato inicial que você viu da área do Vaticano ali. Aí aqui tem, por mais de 15 séculos, obelisco. Isso, olha que interessante esse texto aqui, cara. Vou botar aqui pra gente traduzir mais rápido no ChatGPT. Durante mais de 15 séculos, o obelisco permaneceu no centro da pista do antigo Circo do Vaticano, ao lado da Basílica. No século XVI, o Papa decidiu movê-lo para frente da nova Basílica. A tarefa foi dirigida pelo arquiteto, utilizou a força de 1.000 homens, 85 cavalos. Por que circo, Pastor Paulo? Por isso que eu falei, guarda aquele desenhozinho do início do Vaticano. Por quê? Porque ali é onde ficava o circo de Nero. Aqui, ó. Essa áreazinha aqui, ó, redonda, é o Vaticano. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui. Ai, não. Quero a imagem. Aqui, ó. Então aqui, ó, onde está essa cruzinha aqui, é o obelisco. Aqui a parte redonda é a área interna, né? E essa marca aqui em verde, ó, esse desenho aqui em verde, é onde ficava o Circo de Nero. Foi onde mataram o apóstolo Pedro. Alguns até dizem que Paulo também foi morto ali, em que eles morreram ao mesmo tempo e tudo mais. Mas Pedro com certeza morreu aqui. E aí, esse local veio a ser o local onde a Basílica de São Pedro foi construída. Pastor Paulo, mas por que aqui? Eu vou te mostrar em 3D o porquê daqui. Tem um local que eu vou te mostrar ainda, mas só para você já ir entendendo. Lembra de Mateus 16? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Como eles entendem que a pedra é Pedro, eles pegaram Pedro. Aqui embaixo do Vaticano eu vou te mostrar o túmulo de Pedro, né, onde os ossos dizem que está lá. E aí o que eles fizeram? Bom, se é sobre Pedro, então Pedro vai ficar enterrado aqui e eu vou construir o local de culto aqui. A igreja, entre aspas, aqui. Até a ideia de igreja católica é errada. Eu tenho um vídeo sobre isso que eu abordei todos os detalhes. Assista lá. O que é igreja? Igreja não tem nada a ver com o edifício. Por quase 400 anos, por 4 séculos, melhor dizendo, a igreja não teve um local físico. Tá? A igreja não tem nada a ver com isso, beleza? Mas esse é mais um erro. Depois você vê o vídeo lá. O que eles fizeram? Eles pegaram esse edifício. Bom, a igreja é o edifício. Vamos construir o edifício em cima de quem? Do túmulo de Pedro. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Vamos ver isso em 3D melhor aqui. Então, aqui é a entrada. Aqui é uma escultura falando da entrega das chaves. Deixa eu dar uma aproximadinha aqui. É uma representação do texto de Mateus 16. Ó.
eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Aí tá aqui, ó, a chave sendo dada. Vamos lá, pórtico. Vamos que tem bastante coisa aqui ainda. Tem o pórtico. Tem aqui uma estátua que ele deixa a gente ver. Que é um negócio meio bizarro aqui, meu. Vamos entrar aqui mais um pouco. A chamada de Pedro. Estamos entrando dentro do Vaticano em 3D. Então tem uma imagem aqui, ó, de Jesus chamando Pedro, né, lá no mar, lá no Lago da Galileia, ou Mar da Galileia. Lembrando, tudo que tem grande quantidade, a Bíblia chama de mar, né, que é uma ideia judaica. Isso aqui é o quê? Burial. Tá aí uma palavra que eu não faço ideia o que é. Burial. Ah, o enterro. O enterro de Pedro. Aqui é Pedro sendo enterrado depois que foi morto. No livro História Eclesiástica, ele narra, né, a tradição de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Deixa eu pegar aqui o livro para você ver qual é. Esse livro aqui, ó. Ô livrinho bom, meu irmão. Ajuda bastante. Então ali ele fala sobre essa questão da morte de Pedro. Não é uma coisa que a gente criou do nada. Esse historiador aqui, Eusébio de Cesareia, ele vai fazer essa pesquisa, né, para poder validar isso aí. Petrus Navicella. Vamos ver o que é Navicella. O que seria Petrus Navicella? Será que é ele no barco? Ah, tá. É uma palavra italiana. Por isso que o Google Tradutor pediu para traduzir do italiano. Mas não, é difícil, né? Essas palavras aqui são muito... Até você traduzir assim, ó, nave espacial, né? Não diz muita coisa. Mas é uma palavra que já tem um significado ali próximo de Pedro. Ó. Significa barquinho, pequena nave em italiano. Então é Pedro, é o episódio de Pedro caminhando sobre as águas, que é junto com Jesus, agora que eu entendi. Podia botar uma palavrinha melhor, né, meu? Mas tudo bem, né? É Itália, Roma, Vaticano. Inclusive o Vaticano é um negócio interessante, né? É um país dentro de Roma, né? E aí quando você olha para Apocalipse, em que você tem lá a associação, né, com Satanás, a cidade que está sobre 7 montes, é justamente Roma, é justamente a região do Vaticano. Fica aí para você pensar sobre isso. Não sei se você sabe, mas Roma... Deixa eu pegar aqui um mapa. Eu dei aula 3 anos sobre Apocalipse, versículo por versículo. Então aqui Roma tem esses 7 montes. Deixa eu abrir aqui melhor uma outra imagenzinha. Ó, esses 7 montes aqui, ó, Palatino, Aventino, são os montes que formam, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 montes de Roma. E esse aqui é interessante, que ele pega esses mesmos 7 montes aqui, e se você for ver aqui, ó, o Círculo Máximos, onde está o Vaticano, ele fica justamente aqui, ó.
O Vaticano fica justamente aqui nessa região dos 7 montes. Olha o Coliseu aqui onde que era. Então, fiquei para você pensar e refletir que igreja, entre aspas, é essa, meu irmão. Que tem... um detalhe importante. Se Pedro, voltando aqui à questão da teologia, se Pedro é o fundamento da igreja, como dizem os católicos, olha o versículo 23. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Se Pedro é a base da igreja, no mesmo capítulo a igreja já acabou. Porque Pedro é alguém influenciado por Satanás. Ou seja, a igreja que tem Pedro como base é uma igreja que é influenciada por Satanás. E você conhece a história mais na frente, Pedro é a pessoa que vai negar a Cristo. Então, se Pedro é a base da igreja, então essa igreja vai ser a igreja que vai negar o Cristo. Fica aí mais uma coisinha para você pensar, mais 2 coisinhas para você pensar. Aí aqui tem a missão de Pedro. Pedro negando a Cristo, acabamos de falar, está aqui dentro do Vaticano. Pedro negando a Cristo. Olha lá, virando as costas. Esse cara é a base da igreja para eles. A igreja que nega a Cristo. Vamos lá. Entrando aqui nas profundidades do Vaticano, meu irmão. Aqui é Pedro, né, chorando. Repentance. Deixa eu ver aqui. Aqui é o arrependimento de Pedro, né? Quando Pedro chora e vê a besteira que ele fez, todo mundo vai chorar, irmão. Vai chegar o tempo que todo mundo vai chorar, porque não viu em Cristo, né, a salvação para sua alma. Ou seja, faça igual Pedro, arrependa-se enquanto há tempo para arrependimento. Dê fruto de arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Beleza? Filarete. Isso aqui não parece ser também em inglês, não. Filarete. É italiano. Pedra giratória, seria isso? Tamanho da porta. Aí agora tem Nero. Lembra que nós falamos? Olha como é que é importante a teologia. Aqui, ó, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Ó, deixa eu aproximar aqui. Aqui, ó, Pedro de cabeça para baixo. Nero. E isso está acontecendo onde é o Vaticano, gente. Só que, é claro, né, há 2000 anos atrás, na época do apóstolo Pedro. Tá? Acabou o circo de Nero, eles vão construir depois no mesmo local o Vaticano. Perdão, o Vaticano não, a Basílica de São Pedro. Tá? Então, mais uma imagem aí. Aí agora tem aqui do lado a crucificação de Pedro, que a gente acabou de falar. Na sequência, será que é o monumento de Carlos Magno? Tá Charlemagne. Charlemagne. O que é Charlemagne, gente? Eu acho que é Carlos Magno. Charlemagne. É isso mesmo. Então tem aqui, ó. Olha o monumento que tem dentro do Vaticano, gente. Uma estátua, né? Um monumento aqui de Carlos Magno, cara. Quem foi Carlos Magno, resumidamente?
Gente, usa essas ferramentas aqui para você dar uma pesquisada. Não dá para você confiar 100%. Olha aqui embaixo, ó. ChatGPT pode cometer erros, cheque informações importantes. Mas essas informações aqui, como elas são indexadas de livros, então elas já trazem pra gente uma informação bem fidedigna aí. Foi rei do França, foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Cara, esse Sacro Império Romano Germânico aqui é muito interessante. Inclusive, pessoas associam a profecia de Apocalipse com o Sacro Império Romano. Porque você tem o Império Romano e depois aqui, ó, no ano 800, você tem o Sacro Império Romano, que é o Império Romano vinculado ali fortemente com o cristianismo. Isso acontece nessa época aqui, tá? Aqui, ó, promoveu o cristianismo e foi aliado do Papa. Então, o rei, o Estado, ficou fortemente atrelado à ideia da religião. Ou seja, na prática, o que acontecia? O rei influenciava na seleção dos líderes religiosos, Papa, etc. E o Papa influenciava na eleição dos reis. Irmão, uma bagunça tremenda. Mas, se quiser, a gente faz um outro vídeo sobre isso. Não é nossa intenção entrar nesses detalhes aqui. Agora, a basílica. Até então estava uma parte mais externa à basílica ali, como se fosse uma entrada, né? Uma entradinha que tem na basílica. Agora vamos ver a própria basílica internamente ali, a parte mais interna, mais central ali, ó. Olha como é que é por dentro. Então aqui é a basílica, dá pra gente ter uma ideia aqui, ó. Deixa eu tentar mover aqui certinho. Dá pra gente ver como é que é por dentro. Dá pra gente ver um pouco aqui do chão. Dá pra ver um pouco do teto. O teto não dá pra ver tanto agora porque a câmera acaba entrando no chão ali. Aí tem aqui uma pintura, provavelmente de Michelangelo. Ah não, é uma escultura. Uma escultura. O meu Jesus está vivo, gente. O meu Jesus não está morto, não. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Hino 545. A Pedro antes de Caifás. Mas essa tradução aqui, esse before ali, deve ser antes. É diante. Pedro diante de Caifás. Uma pintura também. Partir para a próxima aqui. São Pedro na cadeira. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Até, como diz Augusto Nicodemos, né? A alma católica do crente. Até evangélicos seguem às vezes coisas católicas quando eles falam assim: abra em São Pedro, na carta de São Pedro. Abra em São Mateus, em São Lucas. Gente, Jesus não usa essa expressão. Essa expressão ela é puramente católica. Então você que é evangélico, para com esse negócio de abra em São Lucas, abra em São Pedro, abra em São não sei o quê. É Pedro, cara. Jesus chamou Pedro de quê? De São Pedro? De Pedro. Tá? Isso aí é tradição católica. Então aqui está a cadeira, ó, de Pedro, que eles chamam aqui de São Pedro, né? Pedro na cadeira, você vê como é que Pedro tem uma autoridade, com a chave na mão ali, ó. Uma autoridade única para os católicos.
Se tu tirar Pedro, tirar Maria, meu irmão, tu aqui desaba. Agora vem, ó, a parte embaixo do Vaticano. Vai vendo aqui o negócio. Tá carregando as fotos ali, poder montar o modelo 3D. Niche of the... Deixa eu ver aqui as informações. Vamos traduzir aqui pra gente ver junto. Confesso que isso aqui é do 9º século, eu não faço ideia. Não me lembro exatamente o que é isso aqui não. Vamos ver aqui. O chamado Nichos dos Palhos. Nichos dos Palhos. Localizado na Confissão Vaticana sob o altar principal. Então está embaixo do altar principal da Basílica. Ó. Corresponde ao nicho mencionado pelo padre Caio por volta do ano 200 d.C., entre os mosaicos laterais dos apóstolos Pedro e Paulo. Aqui, ó. Lembra que a gente falou que eles ficavam andando juntos, morreram juntos e tal, na tradição? A figura do Salvador segura o livro aberto do Evangelho, na qual está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim viverá. Então é isso aí, ó, mais um monumento aqui. Bom, aí tem aqui uma parte superior que é o quê? Meu Deus do céu, tem que traduzir esse troço aqui. Isso aqui já é do século XVII, né? Não é tão importante pra gente aqui não, mas só pra gente... Só pra não passar em branco. É o baldaquino que se eleva solenemente acima do altar principal, né? Mor principal ou superior, marca com sua magnificência o local do túmulo. Olha que interessante, é bem que eu traduzi isso aqui. Túmulo do apóstolo Pedro, a quem a Basílica do Vaticano é dedicada. A Basílica do Vaticano é dedicada ao túmulo do apóstolo Pedro, gente. Mateus 16 na cabeça deles. Trata-se de um cibório que evoca em sua forma uma cobertura com tecidos preciosos. Um aparato semelhante ao usado para exibição solene de relíquias importantes. Aí daqui a Bagdá, onde vieram os tecidos mais preciosos, 29 metros de altura. Está apoiado sobre 4 magníficas colunas torcidas, cada uma com 11 metros de altura, 9 toneladas de peso. E o design foi deliberadamente inspirado nas colunas com videiras que rodeavam o túmulo de Pedro na antiga basílica. Então tá aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Esse monumento aqui. Olha que bizarro, cara. Cara, eu não sei você, mas eu fico vendo isso aqui. Me parece tudo muito sombrio, cara. Parece tudo muito sombrio. Lodges. O que é isso aqui, gente? Podia usar um negócio mais fácil de entender. São alojamentos. Será que são alojamentos no próprio Vaticano? Deve ser, né? Onde os papas ficam. Deve ser os alojamentos dos papas lá dentro, né? Aí agora entrando mais... Aí tem aqui, ó. Quanto mais interno, mais perto do túmulo de Pedro. Tá entendendo isso aqui? Mais sobre crucificação, mais sobre a morte de Pedro, Paulo, etc. Aqui é Pedro de novo, ó, sendo crucificado. Aqui já é uma outra imagem, né? A gente já viu uma. Aqui tem outra. Pedro sendo crucificado, ó, de cabeça para baixo.
O altar de São José. Até José é chamado aqui de São José. Carregando ali. Deixa eu abrir aqui as informações. Foi encomendado pelo Papa São João 23 no segundo concílio ecumênico do Vaticano, 11 de outubro de 62. Caramba, cara. Eu queria passar e não ter que traduzir esses negócios aqui, porque eu queria focar no meu propósito aqui, mas fazer um vídeo completo sobre esse negócio aqui, cara. Eu vou aproveitar esse vídeo pra isso. É muito bizarro, cara. Não sei se é só eu que acho que é bizarro, mas pra mim é muito bizarro. Altar de São José. A imagem mosaico foi encomendada pelo Papa São João, já falei, o abertura do Concílio Vaticano II, que aconteceu sob a proteção da Virgem Maria de São José, padroeiro da Igreja Universal. Ai, meu pai. É claro que aqui não deve estar universal, deve estar alguma outra coisa. Deve estar católico, alguma coisa assim. Não. O que acontece, gente? Na prática, a Igreja de Cristo ela é universal, porque o termo para universal é o termo católico, né? Católico significa universal. Católico nunca foi um termo para instituição. Muito antes da instituição católica existir, os pais da Igreja já usavam esse termo para a Igreja de Cristo, dizendo que a Igreja era católica, mas não a instituição, né? A instituição não tinha ainda, mas porque católico significa único, universal, né? Aí aqui, ó, o evento contou com a proteção da Virgem Maria e de São José. Essa ideia de padroeiro aqui é uma ideia até grega também. Isso deve ter também em outros impérios, mas no Império Grego, no Império Romano, você tinha a ideia de uma divindade que protegia a cidade. Eram deuses que protegiam, né? O deus Marte, Diana e tal, protegia os locais. E eles chamavam esses deuses protetores de padroeiros da cidade. Aqui eles dizem que Maria e São José são padroeiros da Igreja Universal, que é a Igreja Católica, né? Sob o altar, dentro de uma urna de chumbo, estão guardadas as relíquias dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu, transferidas para cá em 1605, vindas antes da antiga Basílica de São Pedro, antes de 63. O mosaico da crucificação de São Pedro ocupava este local. Então tá aí, ó. Agora, a cura de quem? São Pedro. Nananana. Aqui está falando da sucessão do Papa. Vamos ver o que está falando aqui agora nesta parte. Cura do aleijado. A cena ocorre dentro do Templo de Jerusalém. Todo mundo conhece essa história aqui, né? Caracterizada pelas colunas torcidas preservadas em São Pedro. Hoje, nas guias das relíquias dos pilares, uma antiga e piedosa lenda relata que essas colunas do século 2 e 3 vieram do Templo de Salomão. Meu Deus. A cura do aleijado destaca a atenção de Pedro e, portanto, também do Papa, seu sucessor, para com os marginalizados e os mais necessitados.
Então tá aí, ó. Né? Isso aqui tá lá em Atos. Provavelmente é a passagem que Pedro diz, né? Não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então, hoje é o contrário, né? Eu só tenho prata e ouro e mais nada. E continua do jeito que tu tá. Ué, mesmo? Pedro cura o aleijado. Deve ser algum outro monumento sobre isso. É uma imagem aqui, ó. Aí aqui tem anjos, não sei o que, criancinhas ali como sendo anjos. Aí aqui tem a tumba do Papa Paulo III. Tem gente enterrada ali, ó. Paulo III. Tá aqui a tumba dele, ó. Aqui tem uma explicaçãozinha. Porque ele participou aqui, ó, da construção da Basílica de São Pedro. Ou alguma coisa assim. Bom, enfim, isso aqui não é pra gente importante para esse momento. O monumento da cadeira de São Pedro. Então tem um monumento aqui. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, ó, a cadeira de São Pedro. Gloria of Bernini. Tá, aqui que é Bernini, meu. Bernini não parece ser inglês. Bernini. O que é Bernini? Será que tá falando do Espírito Santo? Isso mesmo. Beleza, próximo. Tumba do Papa Urbano VIII. E tem mais um Papa ali dentro enterrado. Vamos lá. Então tá aqui, ó, o Papa Urbano VIII. Aqui é a tumba dele. Pá. Aí o navio. The Ship. Aqui deve ser, na verdade, não é navio de barco, né? É a área central, né? A nave, como eles chamam, né? Não seria nem navio, seria nave, né? Seria a área mais central ali. Não, é barco mesmo. É Pedro andando aqui sobre as águas, ó. E Jesus segurando na mão dele. Beleza, tá acabando. Agora o domo. Agora você está explorando o domo. Aqui tem as pinturas, né? Aqui, Michelangelo que fez essa pintura aqui. Bernini deve ser aqui, ó, o cara que fez também, ó. Beleza, aqui mais pinturas. O domo. Mosaicos. Aí o mosaico. Você é Pedro. Aí chega no texto que nós lemos lá no início. Ó. Tu és Petrus. Tá vendo? Petrus, né? Petrus. Esse TV aqui porque provavelmente o U, né, era assim, com essa letrinha V aqui. Então tu és Petrus. Você é Pedro. E agora Grotus. Grotus é aqui, ó. Tá, vamos ver o que é Grotus, só pra gente. Grutas. Agora vem as grutas, ó.
Olha essa gruta aqui, ó. Olha aqui a figura. Tá vendo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Ainda não é o que eu quero, não. Mas aqui é uma gruta que tem lá. Eita, aqui. A imagem não carregou toda aqui. Eu não consigo chegar pro lado porque ele vai para uma área que não tem imagem. Só dá pra ver aqui e dá aproximada. Tem lá um crucifixo, não sei o que. A gruta. Memória constantiniana. Vamos traduzir? Aqui, ó, Eusébio de Cesareia sendo citado aqui, ó. E esse cara do livro que eu te mostrei aqui, ó. Esse carinha aqui. Porque Eusébio, ele vivenciou essa transição para Constantino. Inclusive, é uma coisa interessante que eles entendiam na época que Constantino era como se fosse alguém que Deus enviou. Por quê? Porque a perseguição acabou. Não é que tem um erro que as pessoas cometem, não é que Constantino pegou o cristianismo e disse que agora essa era a religião oficial do Império Romano. Não foi ele que fez isso. Isso veio com Teodósio no final do quarto século. Mas Constantino permitiu, legalizou o cristianismo. Permitiu você ser cristão sem morrer. Foi isso que ele fez. Tá? Então o monumento constantiniano tinha o formato de um paralelepípedo com cerca de 3 metros e possuía uma abertura na face leste correspondente ao subsequente nicho do espalho. Era revestido com laje de mármore. Eusébio de Cesareia o descreveu da seguinte forma no ano 333, aqui, ó. Um túmulo esplêndido diante da cidade, um túmulo para o qual incontáveis multidões de todas as partes do Império Romano acorrem como a um grande santuário e templo de Deus. Ou seja, as pessoas viram em Constantino alguém que Deus enviou. Né? Muita gente vê líderes políticos às vezes como enviados por Deus, quando esses líderes políticos eles ajudam, né? Ou tem uma mente próxima daquilo que nós pensamos em questão social e perseguição da igreja. Tá? Então as pessoas valorizaram e apreciaram muito a pessoa de Constantino, porque ele devolveu os bens que haviam sido roubados dos cristãos, pelo fato de serem cristãos. Então ele devolveu tudo que foi tomado dos cristãos, ele legalizou o cristianismo, então você podia agora cultuar em público sem ser morto, sem ser denunciado, sem ser, enfim, martirizado ali. Então as pessoas entenderam que isso era Deus agindo em favor da igreja, né? E aí tinha um apreço por Constantino. Tá? Tears é medo, né? Lágrimas. É lágrimas, né? Medo também não é tear? Ou eu tô confundindo? É fear. Tá. Então, lágrimas de Pedro. Caramba, não tô conseguindo ver nada aqui. Mas tá aí, lágrimas de Pedro. Falta agora só mais algumas poucas. Pedro encontra Jesus. Peter meets Jesus. Provavelmente aqui já é o último encontro, né? Não sei, nem vi aqui a informação. A sentença de morte de Pedro. Então, provavelmente aqui já está falando de Nero também. Aqui, ó, o imperador Nero, quando sentencia Pedro. Deixa eu ver o que ele está falando aqui com mais detalhes. Rapaz, Nero tem um localzinho especial no quinto. Matou Pedro e Paulo.
O apóstolo Pedro, algemado, é levado por 2 soldados romanos diante do imperador Nero, que, sentado em seu trono, ordena sua sentença de morte. Agora aqui, ó, tem uma outra imagem. Aqui já é a gruta também. Ó, vou mostrar aqui a imagem primeiro. Aqui é uma gruta, tá vendo? Tem uma construção ali, ó, alguma coisa que foi escavada. Ó, deixa eu ver o que ele vai dizer aqui. Memória constantiniana. Tumba de gás. Troféu de gás. É trofe, né? Na tombe. Troféu de Gaio, por volta do ano 160, durante o período em que a necrópole se expandia ao redor do local de sepultamento do apóstolo, foi construído um pequeno e simples santuário funerário, uma laje de mármore sustentada por 2 pequenas colunas fixadas em uma parede rebocada de vermelho. E o santuário foi chamado de Troféu de Gaio. Eusébio de Cesareia quem transmite ao longo do tempo as palavras do presbítero romano Gaio, que deu o nome ao santuário construído sobre o túmulo. Isso aqui está em cima do túmulo de Pedro. Se deseja ir em direção ao Vaticano ou pela estrada para Ostia, encontrará os troféus daqueles que fundaram esta igreja. Eusébio usou o termo troféu para indicar um monumento que simboliza a vitória sobre a morte por meio da profissão de fé e do martírio. Então, para você ser martirizado, só precisava confessar a Cristo. Não precisava fazer nada demais. Não que isso seja pouco, né, irmãos? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não precisava ter uma cerimônia, não sei o que. O fato de você dizer eu sou cristão já era já era a prova que eles precisavam para levar alguém ao martírio. Inclusive tem como é que é o nome daquele tipo de soldado? É um centurião, aqui nesse livro aqui, bem interessante. Isso aqui é importante. Um centurião que ele estava concorrendo, ele seria o próximo na sucessão lá. E aí o cara que vinha depois dele denunciou dizendo o seguinte: olha, esse cara não pode ser centurião porque ele é cristão. E aí o cara que foi entrevistar ele falou assim: mas você é cristão mesmo? Porque se você for, você não pode ser centurião aqui no Império Romano. E como ele era cristão, ele foi para a igreja de onde ele congregava, falou lá com o pastor dele o que tinha acontecido, para ele ter um direcionamento do seu pastor, e o pastor falou assim: olha, pegou a mão dele, botou sobre a espada dele aqui na cintura, pegou a outra mão e colocou sobre a Bíblia e disse: você precisa escolher qual das 2 espadas você quer. Ou seja, se é a espada romana ou se é a espada, a palavra de Deus. Tinha comparado a uma espada de 2 gumes. E quando ele volta, ele vai lá e faz a escolha dele, dizendo: de fato eu sou cristão, e é martirizado e não vira centurião, um cargo mega importante no Império Romano, que é ganhar muito dinheiro. Então, quantas vezes a gente não nega Cristo para ganhar muito dinheiro? Vamos lá, próximo monumento aqui. Muro dos Grafites. Essa é uma estrutura perpendicular à parede vermelha, aquela que nós falamos agora há pouco, né, do troféu mencionado por Gaio. O Muro dos Grafites recebe esse nome pela surpreendente quantidade de inscrições em latim gravadas no reboco pelos fiéis que se aproximavam do túmulo de Pedro. Então Pedro está ali, ó. Entre o final do século III e início do século IV. Este muro, mais tarde reduzido em tamanho, foi incorporado ao monumento túmulo de Constantino, na espessura da chamada parede G. Foi criado um nicho na qual em 68 foram colocadas 19 urnas transparentes contendo ossos atribuídos ao apóstolo Pedro. Ou seja, aqui nós chegamos ao ápice do que eu queria falar sobre a questão da basílica. Aqui embaixo estão os ossos que são atribuídos ao apóstolo Pedro.
Pastor Paulo, são de fato os ossos de Pedro? Não fazemos ideia, mas eles dizem que é. Sobre esta pedra, sobre Pedro, edificarei a minha igreja. Então a basílica, a parte, botar assim, crucial da basílica está sobre esse túmulo. O túmulo, essas grutas estão abaixo do chão da basílica, tá? E a basílica está naquela parte mais bonita ali. E embaixo dela tem essas grutas onde está ali, segundo eles, os ossos do apóstolo Pedro. Tá aqui, ó. Deixa eu dar uma aproximadinha aqui para você ver mais de perto, ó. Tá vendo ali? Os ossos. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mexidinha aqui, ó. Tá ali dentro. Isso é o que dizem, né? Pedro está aqui. Quando eles foram escavar essas paredes com grafite, né, com aquelas inscrições, eles acharam... Por que eles falam que Pedro está ali? Porque em algumas paredes, algumas pedras, tinha essa inscrição: Pedro está aqui. Ó, descoberto durante escavações no nicho do muro dos grafites, que é esse que é onde Pedro está, os ossos, né? O pequeno fragmento de reboco da parede vermelha está agora guardado na fábrica de São Pedro. Alguns sugerem ler o grafite grego como uma abreviação de Pedro está aqui. Outros interpretam a partir da perspectiva da presença de Pedro como uma invocação: Pedro em paz. Então, esse texto pode ser traduzido como Pedro está aqui ou Pedro está em paz, Pedro em paz. Ou seja, Pedro está dormindo ali. Então aqui a gente chega no artigo 42, ó, 42 de 42 visitado. Visitamos toda a basílica, pelo menos essa parte pública que pode ser navegado em 3D, para te mostrar uma questão teológica. E agora, né, você vai talvez ver aí em noticiários a sucessão apostólica acontecendo por conta dessa questão teológica aqui, dessas tradições dos ossos de Pedro, sucessão apostólica, surgimento dos papas e tudo mais. Beleza? Bom, gente, guarde o seu coração. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Muita coisa era invalidada na época de Jesus por seguirem tradições de homens. Jesus disse: por causa das vossas tradições, vocês invalidam a palavra de Deus. Então, para a gente, o mais importante não são as tradições dos homens. Elas só são importantes e boas quando elas não ferem a palavra de Deus. Quando elas cumprem a palavra de Deus, nós podemos seguir. Mas aqui nós estamos vendo uma instituição que segue uma sucessão de coisas erradas, que tem Maria como corredentora, como alguém que não morreu, como alguém que pode ser adorada, como alguém que pode ser exaltada. Pessoas podem orar a Maria que ela vai interceder. Ah, pastor, mas a gente não cultua. Eu vou botar um videozinho aqui e aí você tira as suas conclusões, se ela é cultuada ou não. Segue aí o vídeo. Bom, com isso a gente encerra aqui esse conteúdo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído. Pastor, você está atacando pessoas? Estou atacando ninguém. O que eu estou atacando são as heresias, são as tradições humanas que foram criadas para poder criar um falso cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo, Cristo é o centro. Cristianismo, Cristo é adorado. Cristianismo, você ora a Cristo. Cristianismo, Jesus é o único mediador. Cristianismo, Jesus é o único que pode mediar alguma coisa segundo a própria Bíblia. Ele é o único mediador. Cristianismo é o Cristo vivo, não é o Cristo que ainda está na cruz. Porque o fato de pessoas morrerem não fazia do cristianismo uma coisa diferente do que já existia.
O fato de Jesus ressuscitar como ele havia previsto, dito, dizendo que ele tinha poder sobre a morte, sobre a vida, isso faz do cristianismo ser o que ele é. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 15. Se Jesus não ressuscitou, não é se Jesus morreu ou não, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã aquilo que nós estamos falando aqui. A ressurreição é o ápice, né? E você vê aí nesse movimento romano mais a morte e a vida de Maria e a vida de José e a vida de Pedro do que a ressurreição de Jesus. Então essa é a nossa intenção. Cristo é a nossa base, o nosso alicerce, a nossa rocha, e não o homem, e não Pedro. Deus te abençoe, até o próximo conteúdo.